Então, vamos lá. Primeira coisa, sistemas. Sistemas são operações em que eu tenho geralmente duas equações. Uma aqui, certo? Aqui, por exemplo. E outra logo aqui embaixo. Em que sempre elas são frutos de equações que tenham duas letras. Então, eu vou ter, quem sabe, um x e um y, que são as clássicas, tá? E um x e um y embaixo. Não importa os números, não importa os sinais, não importa nada. E geralmente vai ter igual a alguma coisa. Também nós temos um formato, né, que nós podemos ter x alguma coisa, por exemplo, igual e o valor de y lá do outro lado, certo? Tanto quanto daí o valor de y, opa, não era um y isso, y na frente, alguma coisa, x, certo? Daí é igual ao resultado. Então, nós temos vários tipos, assim, de detalhes que nós podemos observar em sistemas, que são importantes. Primeiro, a gente tem que entender o que vai ser um sistema no problema, porque a gente está estudando problemas, né? Resolução e interpretação de problemas. Então, como que eu vou saber, ou quando que eu vou saber que eu tenho que usar equações? E aí que entra o exemplo de hoje, tá? Então, vou pegar aqui um exemplo que nós temos aqui do só matemática, depois vocês podem dar uma olhada, ok? Mas eu vou mostrar ele aqui porque a imagem eu não consigo colocar lá no negócio que eu estou escrevendo. Então, seguinte, está dizendo que uma quadra de tênis, essa aqui verdinha, deixa eu até dar um zoom melhor para vocês enxergarem. Uma quadra de tênis tem a forma da figura, com perímetro de 64 metros e área de 192 metros quadrados. Ok? Determine as medidas x e y indicadas na figura. Então, perceba. O que eu tenho aqui de informação? Uma quadra de tênis tem essa forma dessa figura e diz que tem um perímetro. A primeira informação é um perímetro. A segunda informação que nós podemos perceber é que tem o formato dessa figura. Essa figura é um retângulo. Então, eu sei que eu vou ter 2x de um lado, do outro, então, e valores ali de y, que são exatamente iguais de cima e embaixo, e na esquerda e direita. Portanto, para a gente poder fazer o cálculo, tá? Então, perímetro é 64 metros. O que a gente vai fazer aqui? Então, deixa eu voltar aqui. Na verdade, deixa eu apagar, que é mais rápido. Então, primeira informação, certo? A primeira informação que nós temos, perímetro é 64 metros, portanto, a gente escreve essa informação, perímetro é 64 metros. Quando a gente lê a segunda informação, que é a respeito da área, a área daí nós temos um valor de 192 metros quadrados. Então, a área, lembrando que a área a gente chama de S, né? Porque é no inglês, vocês vão aprender muito, principalmente quem for fazer engenharia, alguma coisa assim, tá? 192 metros quadrados. M, estranho. Então, 192 metros quadrados. E daí diz que nós temos um retângulo, certo? Que tem as seguintes medidas. Então, aqui a divisão e aqui. Que tem daí aqui um valor de 2x. Deixa eu ver se é exatamente esse desenho. É exatamente esse desenho, tá? 2x, 2x. Aí nós temos um valor aqui em cima, deixa eu confirmar, 2x, 2x e y. Então, aqui um valorzinho de y, aqui é um valorzinho de y, a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui, e por fim nós temos aqui 2x e 2x. O que nós temos que observar, então? Eu tenho uma informação para perímetro e outra informação para área.
Isso já me remete assim uma ideia de que eu vou ter uma equação para perímetro e uma equação para área. O que isso quer dizer para a gente, portanto? Quer dizer que, tendo duas equações, pode ser que eu utilize sistemas. Então, eu já tenho que ficar ligado para essa informação. Ok? Então, vamos lá. O perímetro é igual a 64, mas vamos escrever ele agora em formato de letras. Eu sei que eu vou ter aqui, então, deixa eu trocar de cor, esse valor de 2x, então a gente escreve lá, primeiro 2x. Daí agora eu vou escrever esse pedacinho é y, então soma mais y. Daí vai ter outro pedacinho aqui que é 2x, mais outro pedacinho que é y, e assim por diante. Mais 2x, aqui, depois y, 2x e y, ok? Então, y, 2x e y. Terminado isso aqui, beleza, só vamos simplificar. Se eu tenho 2x com 2x, com 2x e 2x, todos eles têm x, eu posso somá-los. 2 vezes 4, né, que são 4 números que são iguais, vai dar 8. Então, 8x. O valor de y, nós temos 1, 2, 3 e 4. Nós temos 4 números y. Daí tem gente assim que às vezes esquece que isso aqui é o número 1. Tá? Que fica do lado. Sempre nós temos o número 1 quando é invisível. Quando não tem nenhum outro número escrito. Portanto, 1 mais 1 mais 1 mais 1, nós fechamos 4y. Então, esse é o nosso valor do perímetro. Só que o perímetro, ele não é igual a 64 metros? Então, olha aqui. Se a gente colocar no lugar de P o valor de 64, nós temos uma equação do primeiro grau, simples, 8x mais 4y é igual a 64. Tudo bem para todo mundo até aqui? Se vai responder, né, eu agradeço. Gosto de participação. Sim. Obrigado, obrigado. Sim, senhor. Então, vamos lá. Próxima. Agora a gente tem que falar a respeito da área. Então, deixa eu tirar essas corzinhas para cá e vou arrastar um pouquinho para lá, só para a gente ter um espaço. Então, se eu quero falar de área, área vai ser o quê? Área de um retângulo é base vezes altura. Então, se eu quero falar a respeito de área, eu vou ter que fazer aqui um cálculo de base vezes altura. Como é que a gente pode fazer um cálculo de base vezes altura? Nós temos aqui uma altura, 2x, e nós temos uma base com esse valor, y mais 2x mais y. Então, vamos escrever base é y, aqui que é 1 e aqui que é 1, pode somar, né? Então, 1 mais 1 é 2, então vai ficar 2y mais esse 2x, isso é a base. Multiplica pela altura. Quem que é a altura? Justamente 2x. Certo? Então, quer dizer que a nossa área... Mas a gente lembra o quê? A área não era 192 metros quadrados? Então, já vamos substituir. Então, 192 igual a esse valor aqui, que vai ter que fazer aí chuveirinho. Multiplica o 2x pelo 2y, né? Propriedade distributiva, 2 vezes 2, 4. Opa, 4 ficou estranho. E x vezes y vai ficar quanto? X vezes y. Né? Só junta os dois, muito bom. Se eu pego 2x e multiplico pelo próprio 2x, vai ser 2 vezes 2, número com número, vai dar 4. E x vezes x, letra com letra, x ao quadrado. Lembrando que letras iguais a gente soma os expoentes, né? O expoente aqui era 1 e o expoente aqui era 1. Então, 1 mais 1 fecha 2. Beleza? Percebeu que deu uma outra equação em que eu tenho x e y nesse negócio? Ou seja, eu tenho duas equações com duas letras, x e y. Isso aqui, obviamente, agora eu tenho certeza, me deu um sistema. E a partir disso eu posso, então, resolver. Então, arrastar aqui, então, para baixo, para a gente poder usar, então, essas duas equações.
Se eu estiver indo muito rápido, gente, me avisa aí que daí eu dou uma segurada. Tá? Então, vamos escrever isso aqui. Vou explicar a parte da área de novo? Eu explico. Claro. Vamos lá. Volta aqui. Então, área. Eu quero fazer base vezes altura, porque é um retângulo, certo? Fórmula da área. Daí eu tenho que pegar toda a base. A base é y mais o valor de 2x. Então, se eu somo esse y mais esse y, eu tenho 2y, certo? Tá aqui. E 2x não tem outro 2x, então eu só escrevo ele. Então, mais 2x. Essa é a base. E a altura justamente daqui até aqui é 2x. Então, tá aqui o nosso 2x, esse 2x. Então, base é tudo isso aqui que está dentro dos parênteses. A altura é só aquele 2x. Daí a gente faz o chuveirinho, dá que é a propriedade distributiva, né? Faz esse vezes esse. Vai dar 4xy. Lembrando números com números e as letras com as letras. Como as letras são diferentes, só junta elas. Aqui, xy. E a mesma coisa aqui. 2 vezes 2 vai dar 4. E x vezes x, x ao quadrado. Como são letras iguais, somos expoentes. Ok? Tá, entendi. Então vamos lá. Perímetro. Deixa eu tirar o negocinho daqui para não atrapalhar a visão de vocês. Nós temos então exatamente duas equações. Vamos escrever elas, portanto, com uma chavezinha bonitinha para aparecer esses temas. Então vai ficar 8x mais 4y igual a 64. Essa é a primeira, do perímetro. A segunda é 4xy mais 4x ao quadrado é igual a 192. Sistema de novo. Sistemas. É isso que a gente está vendo hoje, né, na revisão. Justamente sistemas. Só que daí a gente percebe uma coisa. Aqui eu tenho x, aqui eu tenho xy, aqui eu tenho y e aqui eu tenho x ao quadrado. Pergunta, método da adição funcionaria aqui? Não. Já respondo que não. Por que que não funciona? Porque a gente tem exatamente letras totalmente diferentes. Então, o que que eu posso fazer? Se eu não posso fazer o método da adição? Método místico, quem sabe? Não, porque método místico tem que ter x, y igual a um resultado. Em cima até tá tudo bem, mas embaixo eu tenho x, y, depois x igual a um resultado. Ou seja, tá tudo errado, tá tudo estranho. Então não dá para fazer o místico também. Vai sobrar que método que eu falo desde o 7º ano que vocês vão precisar no 9º ano, no caso para quem era da Santa Isabel, sempre o método da substituição. E aí por isso que eu estou fazendo essa revisão, caso alguém não aprendeu agora, é o momento. Tá? Método da substituição. O que que a gente faz? Escolhe uma das duas equações. Eu sugiro sempre que tu pegue a que tiver o menor grau. Vocês lembram o que é grau? Aula do 8º ano, isso. Grau é o número do expoente nas letras. Aqui eu tenho o número 1, aqui eu tenho o número 1, aqui eu tenho o número 1 e 1, portanto eu tenho um total de 2 nesse termo. E no outro aqui eu tenho um expoente 2. Então o menor grau é esse aqui. Então a gente vai selecionar essa aqui. E o que que a gente vai fazer com essa equação? A gente vai isolar uma letra. A primeira pessoa que dizer qual letra, ou x ou y, a gente isola. Tempo. X. Obrigado. Então, se eu quero isolar x, eu vou ter que passar tudo que não é x lá para o outro lado. Então, primeiro vamos separar. Nunca separe primeiro o 8 do x. Tu tem que passar sempre o que estiver fazendo adição ou subtração. Que nesse caso é o 4y. O 4y está fazendo operação de mais aqui, então ele passa lá para o outro lado fazendo operação contrária. Menos 4y. Tá? E daí a gente pode tirar ele daqui.
ficaríamos com 8x igual a 64 menos 4y. Daí sim, o 8 que está multiplicando, agora eu posso eliminar ele daqui, passar para o outro lado fazendo operação contrária. Daí nós teríamos um resultado, então, de x igual... Daria para simplificar esses valores aqui por 4, não daria? Todos eles não são múltiplos de 4. Eu posso dividir esse aqui por 4, dividir esse aqui por 4 e dividir esse aqui também por 4. Mas, senhor, eu não quero simplificar. Posso? Pode. Só vai te dar mais trabalho. Tá? Então, eu estou querendo eliminar trabalho. Mas a escolha é sempre de vocês. No cálculo, não está errado. Tá? Nunca daria errado para vocês. O problema é que vai te dar mais trabalho se tu não fizer simplificado. Lembra, simplificar é deixar mais simples. Quem não gosta de mais simples, no mínimo, diferente. 64 dividido por 4 é 16. Então, vai ficar 16 na simplificação. Menos 4 dividido por 4 vai dar menos 1. Então, menos 1, y, dividido por 8 dividido por 4 é 2. Certo? Então, esse valor aqui em laranja, que acabamos de separar, tá? Deixa eu fazer isso. Que acabamos de separar, é o que eu vou substituir, e aí que entra o porquê que se chama substituição. Eu vou substituir no lugar de quem? Eu vou substituir no lugar de x. Mas onde? Aqui embaixo. Então, aqui eu tenho x e aqui eu tenho x. Então, eu vou ter que substituir isso aí. E aí, dá um processo bem grande. Vamos lá. Arrastar um pouquinho para baixo aqui para a gente só colocar o sistema. Nós temos ali, então, 4. Na verdade, vou fazer de verde. Então, copio 4. O x, eu vou colocar daí logo a substituição. 16 menos y dividido por 2 é o valor de x que a gente acabou de substituir, ó, tá aqui. Daí a gente escreve o y, então multiplica por y, mais 4 vezes de novo, daí agora o x ao quadrado. Então vamos escrever o x de novo. O x é 16 menos 1y dividido por 2. E daí isso aqui eleva ao quadrado igual a 192. Certo? Deixa eu fazer uma linha para separar isso aqui. Para a gente não confundir. Então vamos lá. Nós temos aqui, então, um processo bem complicadinho para fazer. Vou ter que fazer multiplicações, etc. Tem fração. Então, vai ser complicadinho se a gente não cuidar exatamente o que eu tenho que fazer. Então, não dava para fazer isso aqui, ó. Isso aqui, fazer essa divisão direto, 4 dividido por 2. Porque tem sempre isso aqui antes, então não dá para fazer. Eu falei para vocês e esqueci. Então, vamos fazer primeiro o processo. Todo o resto é igual, não vai mudar nada. Vocês vão perceber que vai mudar um númerozinho e ele vai mudar a conta daí. Se eu fosse um engenheiro, eu já teria matado alguém, né? Nessas horas. Mas faz parte, gente. Errar faz parte. Matar uma pessoa faz da parte. vida. Não. Quando tu tá aprendendo, faz parte errar. Depois que tu virou engenheiro, não erra mais. Revise 2 vezes. Para isso que serve a prova real. Certamente os engenheiros têm que fazer uma prova real, ver se tudo dá certo. Senão dá problema. Então vamos lá. Por isso que existem 2 geralmente trabalhando juntos, 2 engenheiros. Isso aqui vai ficar então 256
A mesma coisa de antes. 256 menos 32y menos... Vai virar mais, porque menos com menos é mais. Então, y ao quadrado. Só que tudo isso aqui vai ser dividido por 4. Ao invés de ser dividido por 2. Como eu tinha escrito antes. Ah, tá louco. Tá louco. Oh, que vergonha. Quero me esconder depois dessa. Como dá conta, né? Jesus. Então vamos lá. Faz chuveirinho. De novo. 32. Ali vai dar menos 2y. Tá, isso aqui vai ter que multiplicar pelo y ali. De novo. Esse 4, agora sim eu posso cancelar. Que agora já tirei a potência. Então agora sobra só isso aqui. Então eu posso copiar 256 menos 32y mais y ao quadrado igual a 192. Glória, agora tá certo. Glória. Mas ainda no final a gente vai fazer a prova real para poder ter certeza, né? Aí que o professor, né, esquece mais alguma. É por isso que eu dou meio certo para vocês nas provas, gente. Porque qualquer um pode errar. 32y é 32y, menos 2y ao quadrado. Tudo isso aqui eu já tinha feito. E eu vou copiar todo o resto. E o professor pode errar. Esquece o 2 aqui. 32y mais y ao quadrado igual a 192. Então, beleza. Feito isso, juntar os números aqui. De novo, 32y com 32y vai dar 0. Tá? Nesse caso, vai dar 0, então. Eu posso cancelar. Lembrando porque eu tenho mais 32y e menos 32y. Então, deu 0. E menos 2y ao quadrado com 1y ao quadrado vai dar menos y ao quadrado. Tá? Menos 1y ao quadrado, se quiser escrever o menos 1. O 256 pode passar para o outro lado, que nem a gente tinha passado o 512 antes. Daí faz a operaçãozinha de menos, 256 menos 192. Lembrando que eu devo 256, então vai dar um valor negativo aqui. Então, 6 menos 2 é 4. 5 vai pedir emprestado, então vai virar 15. Então, vai ficar 6. E aqui vai ficar 0, porque vai virar o número 1. Então, espera aí que esse 0 ficou muito estranho. Pronto, 64. É menos 64. O y que está multiplicando, aqui o número menos 1, pode passar dividindo o menos 1 para lá. Então, vai ficar y ao quadrado igual a 64. Menos com menos é mais, então 64 positivo. Então, O quadrado passa para o outro lado fazendo operação de raiz, potência vira raiz, e nosso y vai valer mais ou menos 8. Só que daí eu pergunto para vocês, a gente não está estudando dimensões? Dimensões não pode ter valor negativo, tá? Então o valor negativo não vai valer para a gente, vamos só com um valor positivo. E daí sim, última coisa que falta fazer, 16 menos 1 vezes o y, que é 8, a gente divide por 2. Menos 1 vezes 8 vai dar menos 8. Então, 16 menos 8, dividido por 2. Então, senhor, só para avisar que já passou um pouquinho das 10. Aham, mas acabou. No problem. Resumo, a Nós gente tem ficou religião, 1 hora bora. fazendo essa conta. Não, porque a gente ficou conversando uns 20 minutos. Só uns 40 minutos. Lembrando que isso aqui eu estou explicando, né? Explicando ele fica bem mais lento. Eu repeti, etc. Tá? Então agora vamos ver se a prova real tá certa. Esteja, pelo amor do guarda. Esteja.
Mas agora eu olhei tudo em 3 vezes para poder ver se estava certo. Então, ao invés de ser 26, agora o nosso valor de x4, y8, ficaria, ao invés de 6, né, seria então 8. Tá? Então aqui é um valor de 8. E aqui, ao invés de ser 10, 6, 10 e 26, seria 8 mais 8 mais 8. Então, 8 mais 8 mais 8 é 24. 24 mais 24 mais 8 mais 8. 24, 24, 48, mais 16, 64. O perímetro está certo. Glória. E 24 vezes 8 dá 192, exatamente. Glória. Feita a prova real.